Fala, Fenômeno! Tudo bom? Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, né? Falar do Leão Azul Paraense que empatou ontem, fora de casa, com a Chapecoense. Dava para ganhar, né? Se não fosse a teimosia do Bacalhau, o Remo poderia ter saído com a vitória ontem, lá de Santa Catarina. Antes da gente falar do Clube do Remo, pessoal, deixa o teu like aí, te inscreve no canal, ajuda o nosso canal aqui a crescer. O outro canal também que já está chegando em 2.000 inscritos, nada dele tudo nosso. Fizemos live nos dois canais ontem. Então ajuda a gente, deixando o teu like, te inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo que é super importante, tá bom? Muito importante mesmo, né? Lembrando aí também dos nossos patrocinadores, que vai ficar passando na tela aí. Então ajude a gente aí, o Leão que já joga quinta-feira, né? A gente tinha uma ideia que seriam 2 jogos por semana. Jogar quinta, depois vai folgar até quinta-feira que vem para jogar contra o Avaí. Agora, pessoal, é o seguinte: são 2 jogos importantíssimos. O Remo está no limite de pontuação, 25 pontos. Segundo os matemáticos, com 62 pontos você sobe de divisão. O Remo tem 25. Restam 9 pontos para encerrar o primeiro turno, né? Mais 3 rodadas, 19 encerra o primeiro turno, né? E o Remo tem 2 jogos em casa. Esses 2 jogos em casa, o Remo ganhando, 6 com 25 dá 31. O Remo ainda teria mais um jogo contra o Goiás para ver se buscaria lá um ponto, até mesmo ganhar o Atlético que ganhou lá, porque o Remo não pode ganhar. Lógico, se o Bacalhau fizer as coisas certas, dá, né? Se o Bacalhau fizer as coisas erradas, Bacalhau é o Antônio Oliveira, tá, pessoal? Então, o Remo terminaria no mínimo aí com 31 pontos, e é a média ideal de um primeiro turno. O Remo iria buscar a mesma pontuação no segundo turno. 31 com 31, 62, 62, o Remo estaria ali na primeira divisão do futebol brasileiro, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos aqui resumir, bem resumido, o meu pensamento de uma live que a gente fez ontem de quase 3 horas, como sempre, né? E se der hoje, se eu tiver um tempo hoje à noite, eu vou fazer outra live, quarta outra live, que é a live pré-jogo, né? O jogo é quinta-feira, 21h35, né? Isso não é horário, mas enfim, a gente vai estar lá apoiando o Remo, se Deus permitir. Passamos a semana toda falando. A semana toda falando. O Remo pode ganhar lá, no mínimo traz um empate. Se ele não inventar moda de escalar Dailton, Lan Martins e Pedro Castro. Passou a semana toda treinando um time, chega na hora ele manda o mesmo time que jogou pessimamente contra o Atlético e só ganhou quando entrou as boas peças. Jogou péssimo o segundo tempo contra o Cuiabá, quando ele mexeu no time. E jogou péssimo ontem. Só melhorou quando ele colocou os caras do banco, assim como foi contra o Atlético. Tá mais do que na cara que o problema é a escalação do treinador Bacalhau. Até porque, como sempre a gente diz aqui, nós nos baseamos em fatos, em números, para se tornar o mínimo possível em erros do que a gente fala aqui. Foram 3 jogos. Vou tirar o reparo. Estava estreando ali, vou tirar o reparo. Foram 3 jogos aonde dava para o Remo ganhar os 3. Empatou 2 e ganhou 1. Mas dava para ganhar os 3. Pela sua teimosia, escalação e as suas mudanças, o Remo não conquistou esses 9 pontos. Eu falei na live ontem, ele não é burro. Ele é teimoso, é diferente. Por que ele não é burro, Théo? Porque na coletiva ele consegue enxergar o que aconteceu no jogo. Que o Remo tem que tomar gol para se espertar, que o time não consegue dominar ninguém, que o Marcelo Rangel sofreu mais uma vez. Então ele consegue ler a partida, mesmo tardiamente, ele consegue ler. Só que ele faz de propósito, ele está batendo de frente contra o torcedor. O torcedor hoje ele está mais seletivo, graças a Deus. Vaiou o time contra o Cuiabá no final do jogo, foi até inteligente para vaiar, vaiou na hora certa. As redes sociais, de cada 100 pessoas, 99 está descendo a lenha no treinador. Sabe por quê, pessoal? Esse filme é igual o Lagoa Azul na sessão da tarde na Globo. A pessoa assiste, mas já sabe o final. É igual Chaves, Chapolin. Tu assiste porque tu acha legal, mas tu já sabe o final. Não vai mudar. Se ele não parar com a teimosia dele já quinta-feira, o final a gente já sabe. Na escalação, quando sai aqui no celular,
uma hora antes da partida, a gente já consegue entender e perceber o que vai vir durante a partida. É tão fácil enxergar isso. Pelo menos eu acho muito fácil. Quando eu vi ontem Luan Martins, Pedro Castro e Adailton, eu falei, puta que pariu, de novo. Não é possível isso. Cara, não é possível. É putaria. O cara treina com Caio, Camargo, Luan Camargo. Treina com Davó de titular. E ele vem com Adailton, Luan Martins, o Engomadinho e Pedro Castro. Né? Engomadinho, Luan Martins, que só fez o gol, mais nada. Pedro Castro, homem invisível. Ninguém vê ele em campo. Não vê, a gente não vê ele que nem cartão ele toma. E lá na frente o Pedra Doida do Adailton. A gente já sabe o que vem. Se não fosse o nosso São Rangel, o melhor goleiro disparado da Série B, teríamos saído do primeiro tempo 3-4-0 para Chapecoense. É só pegar os lances aí. Obrigado, São Rangel, você é um anjo. Mas veio o gol aos 30 segundos do segundo tempo. E tudo que o São Rangel fez no primeiro não valeu nada para o início do segundo tempo. Rola o jogo e vai para cá, ele não muda. 12 minutos do primeiro tempo, ele olha para os meninos dele no banco, amor por macho, e chama os jogadores. Aí tira o Jadson da partida. Ele tirou o Jadson da partida e deixou o Pedro Castro em campo. É o amor. O amor está no ar. É muito amor por esse Pedro Castro. Ele gosta, né, de Sarmento, ele gosta de Sarmento. Ele deixou o invisível em campo. Tirou o Jadas, que amarrada é melhor que o Pedro Castro. Não melhorou muita coisa, né? Mas na base do abafa, quase o Remo leva o segundo. E aí, graças a Deus, houve a expulsão. E aí o Remo começou a sufocar o adversário muito pelo diferencial técnico do Regis, que é um baita de um jogador, mesmo jogando 30 minutos, 25, seja lá quantos minutos for. E o Cantígio, que não pode ser banco desse time para Luan Martins e muito menos para Pedro Castro. Ontem o lance de mais emoção que eu tive no primeiro tempo, já que o Remo não deu um chute na porra do gol, foi o lance do Pedro Castro. Pedro Castro caiu no chão, pegou no joelho. Falei, agora vai. Agora vai, papai. Tá 0-0, vamos ganhar esse jogo. Dizem, né, que a alegria de pobre dura pouco. Ontem não durou um milésimo. Ele colocou a mão no joelho e se levantou. Eu peguei, meti a mão no rosto, assim, olhei pro lado, falei, meu Deus do céu, esse cara não se bate, mano. O Pedro Castro, ele não pega gripe, ele não pega nada, ele é invisível. Ele é igual o ar. A gente sente, mas não vê. Falei, não é possível, cara, que esse cara não se bate. Ele não sente cãibra, ele não sente nada. O Pedro Castro precisa, Deus ele guarde, eu não quero desejar mal de ninguém, mas alguma coisa ele ficar fora, pelo menos até o final da Série B. Porque enquanto o Antônio Oliveira tiver, ele vai escalar o amor dele. É um caso à parte. Ele chegou no Bainão e nem conhecia o Pedro Castro. Ele olhou, ele viu, opa, jogador branquinho, com mais sarninha no rosto, esse aí eu gosto, esse aí é do meu. Vem, bebê, vou te agarrar. Ontem, na substituição, ele só faltou abaixar as calças do Pedro Castro. O que o Giovanni Augusto fez com o Luan Martins, que ele queria ver a cueca do Luan Martins, na hora que o Luan Martins tirou a braçadeira dele para não fazer cera, ele fez na substituição do Pedro Castro. Percebam, revisem o jogo aí. Ele foi abraçar o Pedro Castro, foi tocar no Pedro Castro. Pedro Castro saiu puto, não queria ser substituído. Mas ele foi bajular o jogador. Égua do amor escroto. Olha, eu já vi brasileiro ter amor por outro, nada contra, mas isso é futebol. Futebol não tem que ter amor. Agora, português, bacalhau, ter amor por macho assim. Já Jesus não tinha no Flamengo. Aquele outro não tinha lá no Botafogo, que foi campeão da Libertadores, né? O Jorge, né? Se não estiver enganado. E é um amor por esse Sarnento, pelo homem invisível, sabe? Que eu não sei. E voltando aqui, o cara não sente nada, mano. O cara, 16 jogos do Remo na Série B, o cara jogou todos os jogos. E foi mal em 15 jogos, só jogou bem, eu acho que um contra o Vila Nova. E olhe lá, bem não, razoável. O cara, todo jogo do Remo tá em campo.
E com o Antônio Oliveira, o amor é maior, porque ele não substitui. Quando substitui é na base do ódio. Senão pode acabar o casamento. Ou esse caso de amor. As substituições erradas. O Davó virou sétima opção do banco. No banco. Sétima opção. O Davó bateu no Antônio. O Davó tá pegando o Pedro Castro nos vestiários. Só pode. Pra tá rolando ciúme. O Davó ser sétima opção, cara, ser banco do pedra doida do Adailton. Esse Adailton é horroroso. O Adailton é um jogador horroroso, que não tem fundamentos básicos de futebol. Até para correr, ele corre errado. Ontem, com 21 minutos, eu olhei aqui no celular, 21 minutos, ele tava morto em campo. O Adailton deu um chute que a bola quase sai do estádio e não fez mais nada, não marca, não cria, não faz nada em campo. É um trator desgovernado e demora para sair. O engomadinho lá atrás é o cara que mais pega na bola. E é o cara que mais erra porque é o que mais pega. É lançamento errado, é marcação errada e pega cartão. Fez o gol ontem, pelo menos. Né? Se comparar ele, o invisível, o homem invisível, essa Liga da Justiça do Remo, Liga da Justiça fake, falha, que não serve pra porra nenhuma, que é o engomadinho, o homem invisível e o pedra doida. O menos ruim ainda é o Luan Martins, que ainda fez um gol. Mas mesmo assim não dá pra ser titular. Até porque o problema do Remo é essa porra desse meio campo aí. Antigamente, a gente olhava pro treinador e te dizia, coitado desse treinador, não queria estar na pele dele, né? Tu tem no banco Fininho, tu tem no banco Labarte, tu tem no banco Finazzi, tu tem no banco Potita. Realmente não dá pra cobrar do treinador. Não dá. Hoje em dia tu tem no banco Cantígio, Duan Camargo, Regis, Caio Vinícius, Davó, e o cara não escala as peças primordiais. Como eu falei lá no início, vale a pena de ver de novo. Chaves, Chapolin, a mesma coisa, a gente já sabe o final. Passando em miúdos para cá para o nosso lado, Rodrigo Santana, onde tinha um bocado de gente aí que pega a câmera e microfone para puxar o saco do cara, não demite, ele é um cara legal. Ele subiu o Remo, foda-se se subiu o Remo. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Bonamigo subiu o Remo e deixou o Remo na lanterna. O Rodrigo Santana subiu o Remo, deixou o Remo full no Campeonato Paraense e eliminado na Copa Verde por tal de São Raimundo de Roraima. Com todo o respeito. Aí o amor por macho do Tonhão, deixa ele subir. E a gente demite esse cara, ele vai acabar com o Remo com a porra desse 3-4-3. E ele batia de frente com a torcida. O final todo já sabe, ficou 6 meses desempregado, agora que se empregou na BC lá. Inclusive leva até os machos daqui. Pode levar, Rodrigo Santana, até os machos daqui. Igual de Rafael Castro, essas outras bombas que tu trouxe pra cá. É a mesma coisa, Marcelo Cabo era a mesma coisa. Bonamigo, a mesma coisa. Felipe Conceição com Arthur. Siqueira, G2, é a mesma coisa, o final a gente já sabe. Só que esse final, ele tem tudo para ser um final de novela. Qual é a novela da Globo que vocês gostam? Dizem pra mim aí no chat. Aquelas novelas boas antigamente da Globo. Final feliz. Por quê? O Remo tá em quarto. O Remo tá bem na Série B ainda. O Remo tem dinheiro de patrocinadores, de abnegados. Aí eu vou perguntar, essas 4 coisas aqui, ano que vem vai ter? É a Série B pro Remo subir, vou repetir. A Série B tá dizendo, Remo, vai-te embora daqui. Assim como a torcida diz pro Pedro Castro e o Antônio Oliveira, vai-te embora daqui. É o que a Série B tá dizendo. Remo, vai-te embora daqui. Vai pra Série A. E a Série A tá puxando o Remo. Igual um guincho. Remo, vem pra cá, eu te quero na Série A. Mas o Antônio Oliveira, com seus amores, engomadinho, homem invisível e pedra doida, tá dizendo, eu não vou, quero o Remo na Série B. E o final a gente já sabe. Brás, tu tem que chegar aí. Ah, o Remo não gastou R$1 com contratação até agora. Vou te aplaudir aqui, ó. Parabéns. Contrataste o Kaique, zagueiro, que já deu conta do recado. Jogou bem de novo ontem. Não fez nem a gente sentir falta do Reinaldo, nosso grande zagueiro, capitão Reinaldo. Mas puta que pariu, chega foi tu que contratou o Bacalhau. Chega no Bacalhau, Bacalhau. Tá pegando pra ti, Bacalhau.
Tá escalando o Homem Invisível, Engomadinho e o Pedra Doida. Não tá dando certo. Era pra ter ganho o Cuiabá. Era pra ter ganho o Chapecoense. E futebol não existe assim, nem era. A tabela tá ajudando o Remo. Os adversários estão ajudando o Remo. E hoje, não se espantem se o Atlético ganhar. Não se espantem disso, porque todo mundo tá conspirando a favor do Remo. Até a vitória do Remo sobre o Atlético lá em Minas foi uma conspiração do acaso. Que o Atlético ganhou lá do Goiás na Serra Dourada, na Serrinha. Então, Braz, chega com ele. Já que tu não vai demitir, eu não vou pedir isso aqui porque eu sei que não vai acontecer. Não adianta que não vai acontecer. Chega, olha, não dá. O engomadinho tá fora, levou um amarelo. Terceiro amarelo. O homem invisível nunca vai levar amarelo porque ele é invisível. E o Pedra Doida não dá. Ele tem uma briga com a bola. O Adailton não consegue jogar com o principal ferramenta de trabalho, que é o futebol, que é a bola. Do futebol, que é a bola. Então, dá pra tirar esses caras aí? Dá pra tirar esses caras daí? Porque não tá dando. Porra, tu contratou, Braz, um bocado de jogador bom. E aí tu contrata os caras pro cara ser banco. Esse time pra quinta-feira, eu já tô me arrepiando aqui de medo. Ele não tem tempo pra treinar. Remo vai chegar hoje em Belém, deve descansar, treina terça e quarta já faz a concentração e joga quinta. Pensando igual ele, ou tentando pensar igual ele, porque eu não sou tão burro assim, o que ele vai fazer? Ele vai manter o Pedrinho, né, o Pedrinho do meu coração, o Kaká, o Castro, o Homem Invisível. Ele deve manter o Jadson, tá certo. Quem que ele vai pôr nesse meio campo aí? Quem ele pôr no meio campo vai sobrecarregar ao lado do PP, do Invisível. Vai ser PP, né? PPzinho vai jogar. Aí vai colocar o Cantígio vai ter que se matar para marcar pelo PP. E o Jadson vai ter que marcar para se desdobrar para marcar pelo PP. PPzinho do coração que não marca e nem desarma. Aliás, não marca, não desarma e nem arma. Nem confusão ele arma, porque não leva nem amarelo um negócio desse. E lá na frente, tu olha, tu vai ver o trator desgovernado, o pedra doida do Adailton, baixando a cabeça e correndo em pleno mangueirão, e a torcida puta e rindo dele, porque mais parece uma cena de circo do que um jogo de futebol quando o Adailton pega a bola. Se não tiver o Marrone, ô meu pai do céu, abençoe o Marrone para o Marrone estar em campo quinta-feira. Porque senão vamos ver Viseu de volta no banco de reserva. Com 30 minutos, o Vivi joga, o Vivizinho do Bacalhauzinho vai jogar, o Vivizinho, né? O PP titular e o Vivi vai vir no segundo tempo jogar, porque o Vivi vai estar no banco, o jogador ruim uma hora vai tifo. Né? Ah, vai ter Vivi, vai ter PPzinho no meio, Vivizinho no ataque, o Pedra Doida num lado, e coitado do Janderson se matando numa ponta, correndo por um ou por dois. E o da vovozinha entrando aos 45 do segundo tempo para tentar dar uma de Messi. Falando em Messi, o Messi careca joga 30 minutos e resolve uma partida, né? O Caio Vinícius foi no banco jogo passado, jogo retrasado, já falei, que ele não ia utilizar o jogador para não perder lá na frente. Incoerência, levou no banco. Ontem o cara tava no banco se coçando todinho porque tava vendo o PP jogar e não entrou. O que o Caio Vinícius, um dos nossos pilares no meio campo enquanto estava em forma, fez para não jogar sequer 10 minutos ontem? Pro PPzinho jogar, em detrimento do PPzinho. Não tem mais explicação. Marcos Braz chega aí no Bacalhau, diz, olha Bacalhau, tá pegando, não tá dando, tá? O negócio tá feio. São 2 jogos em casa, 2, tá? 2 aqui, português, Bacalhau, pra te enxergar direitinho, que tu, acho que tu é meio míope, sei lá. Remo tem que ganhar os 2 jogos, te vira. Ah, o Novo Horizontino e o Avaí. Não tem nada demais os 2 times. 2 times que não tem nada demais. O Avaí, inclusive, empatou em casa com a Lamucurita, o tesão de mijo. E o Novo Horizontino aí tá oscilando. O problema não é o Novo Horizontino, o problema não é o Avaí. O problema é o Bacalhau escalar a porra desse time direito. Escala direito, que tu vai ganhar os 2 jogos. A torcida vai parar de te perturbar. A torcida não vai mais nem lembrar de ti de forma negativa.
e vai abraçar a tua causa, que é levar o Remo para a Série A. Pelo menos deveria ser. E futebol é fácil. Quando tu inventa, se torna difícil. O Daniel Judas era uma das coisas positivas dele. Ele não inventava. Não tinha amor por macho. O macho estava ruim, ele tirava. O outro estava ruim, ele tirava. Apesar dos defeitos que ele teve aqui de não fazer esse time jogar de forma propositiva e mais reativa. Mas deu certo. Agora tu não. Tu tem 3 semanas de trabalho, tu não ajeitou o time taticamente. Ajeitou contra o Cuiabá e ontem já se desmantelou tudinho. Que o meio campo do Remo não marca e não arma. E o Remo joga com 8 em campo. Então, Braz, abre teu olho. Quem avisa, amigo, esse filme eu já vi milhares de vezes. Tu, Braz, não viu nenhuma, porque tu chegou no Remo ontem. O Bacalhau nunca viu também, chegou no Remo ontem ainda. Tu chegou ontem, Braz. O português chegou ontem, o Bacalhau chegou ontem. Eu já vejo isso aí, ó, desde moleque. O canal tem 5 anos aqui, vai fazer 6. Eu já vi mais de 4 ou 5 treinadores fazer o que o Antônio Oliveira tá fazendo. E o final é dispensar o cara para correr atrás do prejuízo. Em 2021 não deu, fomos rebaixados. Esse ano a gente não vai ser rebaixado. Não existe a mínima possibilidade. Mas esse ano é o acesso. É o acesso para a Série A, que pode ser jogado no nicho por causa do Bacalhau, que tá se estragando aí, jogando contra a torcida. Burro ele não é, porque na coletiva ele enxerga o jogo, mas dando uma de teimoso. Tudo nossa nada deles, galera. Quem quer o bem, seja do que for, avisa antes. Isso aqui são críticas construtivas. Quem estiver achando ruim, eu sou muito sincero. É só sair do canal, não deixa o like, dislike, deixa o like até negativo se quiser. Mas eu não vou estar passando pano para ninguém. Falei lá no início. Deixa o português trabalhar 15 dias, 20, pra gente poder ver o trabalho dele. Não vamos criticar antes do cara trabalhar. E é o certo a se fazer. E eu mantenho a minha coerência. Agora já deu tempo dele trabalhar. Ele tá mantendo o mesmo erro. Errar é normal, é humano. 2 vezes vai. O humano, ele é falho. Agora, tu persistir no erro para bater de frente com o torcedor é burrice. O Viseu aplaudiu o torcedor de forma sarcástica contra o Cuiabá. Afastaram o cara. Deram desculpa do NASP. Tomaram a decisão certa. Vamos voltar com o cara para quinta-feira? Quem tá batendo de frente com o dono do clube, que sou eu e vocês? O Antônio tá fazendo a mesma coisa. Ele vai pra coletiva, tá batendo de frente com o torcedor por causa do engomadinho, do invisível e do pedra doida. Quem é mais importante? É o Antônio ou é o torcedor que banca esse clube e sempre bancou se hoje o clube existe por causa de nós? Ou é o Bacalhau que é o dono do clube? Ou é o Brás que é o dono do clube? Ou é o Tonhão que é o dono do clube? Só se o Porte agora tá mijando no cachorro, né? Vamos manter o raciocínio, vamos manter a pegada e tem que cobrar do Brás para cobrar do treinador, para que o treinador mude o mais rápido possível esse time para quinta-feira. Não tem tempo para treinar. Então é apenas mudar 2, 3 peças que o Remo vai chegar forte, vai ser favorito e vai ganhar do Novo Horizontino. Eu não tenho dúvidas disso. Caso contrário, é mais um empate. E aí, meus amigos, de 25 vamos para 26. E aí não vamos atingir a meta de 31 pontos do primeiro turno. E aí vamos ter que correr atrás do prejuízo no segundo turno, jogar com pressão nas costas. Se tu gostou do vídeo, deixa teu like. Se tu não gostou, pessoal, sinto muito. É só sinceridade, nós não vamos passar pano para ninguém. O Remo tá bem na competição. Eu quero que o Remo suba para a primeira divisão. Eu sei que vocês também querem. Deixa nos comentários aí, tá? Te inscreve também lá no Nada Deles Tudo Nosso. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Daqui a pouco vai ter vídeo lá, tá bom? Fique com Deus. Beijo no coração. Desculpe pelo tempo. Quase 24 minutos de live. Mas hoje esse fazer é necessário. Se der certo, a gente vai fazer uma live mais tarde. Valeu. Fui.